Então é isso aí, galera, vamos ver o que são alcanos. Já vou te adiantando que são os compostos mais importantes aí para você poder entender a nomenclatura, porque eles são a base de muitos outros compostos de outras funções orgânicas. E aí é o seguinte, alcanos nada mais são do que hidrocarbonetos, são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Se tiver alguma dúvida do que são hidrocarbonetos, tem um vídeo anterior a esse que eu fiz aí, eu vou deixar o link aí para você dar uma olhadinha. Mas hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, e esses compostos podem possuir ligações simples, podem também possuir ligações duplas, ligações triplas, mas a grande sacada aqui é que os alcanos possuem apenas ligações simples. O carbono se liga ao hidrogênio, o carbono se liga a carbono por apenas uma ligação. Esse é o ponto mais importante aqui. E aí tem um detalhe dos alcanos, dos demais compostos também, mas dos alcanos, que as pessoas têm muita dúvida, que é o tipo de fórmula geral que ele apresenta. Então o alcano tem uma fórmula geral que é CnH2n mais 2. Muita gente olha para isso e fala: ai meu Deus, que coisa louca! Mas não, isso é muito simples e na verdade para que serve essa fórmula geral? Simplesmente para você, sabendo o número de carbonos, descobrir quantos hidrogênios estão ligados ao carbono. E por que isso surge? Porque essa é uma relação que vai aparecer quando existirem apenas ligações simples entre os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio. Então, essa é a ideia, ou seja, há uma relação que surge quando as ligações que unem carbono e hidrogênio são apenas ligações simples. E essa relação é CnH2n mais 2. Vamos dar uma boa olhada de como é que isso acontece, então, em exemplos práticos, exemplos que existem, são simples, mas que existem aí, de compostos orgânicos de alcanos. Então, olha só, essa fórmula que está aí, vamos ampliar um pouquinho para ficar bonitona. Vida bonitona! Olha só, fácil de visualizar aqui, a gente tem 1, 2 carbonos e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios ligados ao carbono. O que significa isso? Que a fórmula molecular desse composto é C2H6. Ou seja, se eu tiver 2 carbonos, eu tenho de ter 6 hidrogênios para que todas as ligações entre os carbonos e os hidrogênios sejam feitas, que o carbono seja tetravalente, isso é um ponto importantíssimo na química orgânica. O carbono faz 1, 2, 3, 4 ligações covalentes sempre nos compostos orgânicos. E aí, para que isso ocorra, a fórmula geral CnH2n mais 2 mostra que se eu tiver 2 carbonos, eu terei de ter 6 hidrogênios, ou seja, o número 2 do carbono aqui, vem para cá, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Por isso fica a fórmula geral C2H6. Vamos ver um outro exemplo disso. Nesse composto aqui eu tenho C3H8. Olha aqui, vamos ampliar esse composto para a gente poder visualizar melhor. Mas eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios, somente ligações simples, é um alcano e ele obedece à fórmula geral CnH2n mais 2, porque se eu colocar o número 3 aqui para o carbono, eu terei C3 e eu terei também 3 vezes 2 aqui, 6 mais 2, eu tenho aqui os 8 hidrogênios e é isso que acontece quando eu tenho um alcano. Ou seja, se eu tiver aqui 200 carbonos, eu vou descobrir o número de hidrogênios, vai ficar 2 vezes 200, 400, mais 2, 402 hidrogênios para 200 carbonos. Isso é o que acontece na estrutura dos alcanos. Então é isso aí, galera, é bem simples, não esquece disso, não esquece que essa fórmula não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, essa fórmula é um jeito prático de determinar um número de hidrogênios independente do número de carbonos, desde que eu tenha um alcano. Essa fórmula é válida apenas para os alcanos. Um fortíssimo abraço e até mais.